Se o seu gerente está o tempo todo resolvendo pepino, existe um pequeno problema. Olá, sou Viviane, você está no canal da Farma Contábil, seja muito bem-vindo. Você acha que vida de gerente de farmácia é muito complicada? Pois é, então você fica aqui com a gente que a gente vai descomplicar a sua vida de gerente de farmácia. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos conteúdos maravilhosos que a gente está postando aqui no canal da Farma Contábil. Para descomplicar a vida do gerente de farmácia, a gente convidou a queridíssima Bruna Nunes, que é diretora de consultoria do Instituto Bula, renomado Instituto Bula, referência para treinamento de farmácias. Bruna, em geral, as funções do gerente de farmácia são bem básicas: abertura e fechamento de loja, fechamento de caixa, gerenciamento e motivação da equipe, cumprimento de metas da loja, relatório. Essas são as funções básicas, mas a gente sabe que do dia a dia não é só isso, né? No que mais o gerente de farmácia tem sido desafiado? Viviane, seguinte, normalmente você tem a visão do gerente de farmácia como se fosse aquela pessoa que faz tudo. É igual você está falando aí. Faz abertura, faz fechamento da loja, do caixa e motiva os colaboradores e resolve pepino. Só que a gente confunde muito a função do gerente com com resolvedor de problemas. O gerente, se o seu gerente está o tempo todo resolvendo pepino, existe um pequeno problema. Por quê? Porque a função do gerente é o seguinte: se a gente pensar nos níveis organizacionais, existe o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. O gerente, ele precisa estar posicionado no nível tático. O que é o nível tático? O nível tático é aquela posição entre a estratégia e o operacional. Ele é responsável para fazer com que as pessoas que estão envolvidas no operacional façam as atividades que atinjam o que foi estabelecido pela estratégia. Então, o papel do gerente deveria ser mais monitorar, garantir que as coisas estão sendo feitas de acordo com o que devem ser feitas para que a estratégia seja de fato executada. Você falou uma palavrinha aí que está até aqui no meu roteiro para puxar para a nossa conversa, que é pepinos. Pepinos. Geralmente o gerente está resolvendo o pepino. Ele é um tomador de decisões muito rápidas, né? Assim, então, isso não é legal. Pelo que eu entendi você dizer, se ele passar o tempo todo resolvendo o pepino, ele não consegue agir no campo tático, como você disse, né? E quando ele tem que resolver pepino, ele pede ajuda para alguém? Como é que ele faz, Bruna? Bem, claro que ele, como gerente, ele já precisa ter protocolos de resolver problemas, resolver esses pepinos, entendeu? Mas caso seja, porque problema aparece na nossa mão e a gente normalmente não tem o protocolo para ser resolvido. E aí, o que eu faço com esse problema? Normalmente, ele, através da criatividade, da resolução de outros problemas que ele já teve, ele precisa ter a capacidade e a autonomia para tomada de decisão rápida no momento. Caso ele tenha dúvidas, ele precisa ter o apoio, primeiro, dos colaboradores que estão envolvidos no processo. Engraçado que a gente acredita que os colaboradores não precisam ajudar ou não devem ajudar o gerente a resolver os problemas, mas é sim a parte que está envolvida e que pode trazer soluções. Outras soluções podem ser tragas também pelo próprio nível estratégico, que é o quê? Precisa-se ter um canal também entre o tático, que é o gerente, e o estratégico, né? Talvez com data, com horário, talvez conversas periódicas, para que ele possa formular, para que ele possa formar o repertório de resolução de problemas dele. Então, tem isso. E outra coisa também, quem é gerente de farmácia, você que é gerente de farmácia, você precisa ter o seu networking. Pessoas que executam a mesma função que você. Para quê? Para que você possa recorrer a eles também e ver como eles estão resolvendo esses problemas. Gerentes de outras lojas, proprietários de outras lojas, precisam estar envolvidos também nisso, né? Para ajudar a solucionar os problemas. Para haver uma troca, né, Haver Bruna? uma troca.
E o que você está colocando está me trazendo também duas palavrinhas, que é o gerente reativo e o gerente proativo. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles, porque tem diferença e é claro que vai impactar no resultado, na performance desse gerente no ponto de venda. Com certeza. O que seria o reativo? Espero o problema acontecer para procurar a solução. O que seria o proativo? Aquele que prevê, antes do problema acontecer, que aquilo pode acontecer e já gerar o seu repertório de soluções caso aquilo aconteça. Quem não age, reage. A ação está voltada para quê? Para você ter uma observação de fora. Peraí, deixa eu dar um passo para trás, observar nesse processo ou nessas questões o que pode vir a acontecer ou quais são os problemas que estão sendo mais recorrentes para eu poder ter soluções antecipadas para aqueles problemas. A reação é o seguinte: eu espero o pepino acontecer para poder resolver. Acontece que quando você não de prever o problema, né? Mas quando você se prepara para resolver o problema antecipadamente, isso te demanda menos energia e menos esforço. A gente tem que pensar na nossa energia do dia como se fosse a bateria do celular. Como se fosse a bateria do celular. Então, peraí, se eu sei que eu vou usar, e como se os problemas fossem aplicativos abertos. Acontece que o problema que eu previ antes, ou que eu me preparei para que ele pudesse acontecer, eu abro o aplicativo, resolvo ele rapidamente, eu sei que aquele protocolo está pronto, está feito, está resolvido, certo? Agora, o problema que eu não consegui prever é como se eu abrisse o aplicativo e ficasse navegando, até conseguir resolver. E aquela questão de ficar navegando vai diminuindo o nível de bateria do celular, que é o nosso nível de energia e de capacidade de resolver os problemas. Quando eu deixo o meu nível de energia abaixar, porque eu estou resolvendo um problema de forma reativa, o que acontece? Me falta capacidade, competência, energia para resolver outros tipos de problemas. É como se fosse, quer ver? Como se fosse o seguinte: todo dia eu estou fazendo comida e o gás acaba. Imagina, se todos os dias eu estou fazendo a comida e o gás acaba. Liga para o gás, espera o gás chegar. Na hora que você vai resolver o problema, você já está estafado, você já está chateado. Então, o gerente ele precisa ter essa capacidade de dar um passo para trás, observar o que pode acontecer para ter alguns problemas já semi-resolvidos, ou pelo menos com um caminho que ele não vai gastar tanta energia assim, para que ele possa canalizar, porque algumas vezes o gás pode acabar, ou seja, algumas vezes o problema que você não preveu pode acontecer, só que ele não pode ser todos os dias, toda hora, todo momento, porque senão ele não consegue performar, que é o interessante da empresa. O que você está falando aí é muito processo, né? Tudo dentro da farmácia, o que pode ser previsto antecipado, precisa ter um processo para que ele resolva. Agora, Bruna, hoje em dia a gente vê muito se falar no termo multitarefa, né? Então você tem uma farmácia e ali o gerente tem como desafio liderar aquela equipe. Ele lidera o farmacêutico, ele lidera o balconista, ele lidera o caixa. Uhum. E aí, eu quero colocar aqui em pauta, nessa nossa discussão, a questão de ter funcionários que são multitarefas. Se na hora de contratar, por exemplo, o gerente deve prever isso, deve buscar um farmacêutico que possa ser um gerente na ausência dele, deve buscar um balconista que possa ser um caixa na ausência de um caixa. Hoje em dia, para a farmácia, é bom o gerente montar uma equipe que seja multitarefa? É bom e é importante, Viviane, por quê? Porque está intimamente interligada a custo. Por quê? Porque se eu preciso de uma pessoa para cada função, eu diria até que multifunções, né? Se eu precisar ter uma pessoa para cada função, não, eu preciso ter uma pessoa para atender somente o caixa. Eu preciso ter uma pessoa para atender somente perfumaria. Eu preciso ter uma pessoa para atender somente balcão. Você está percebendo que o custo da minha empresa aumenta? Se nós estamos falando de uma empresa da drogaria, da farmácia, que vem observando as suas margens sendo reduzidas ano a ano, peraí, como que eu equilibro a redução das margens de lucro? Através da redução de despesas. A folha de pagamento é algo que impacta muito
nas despesas do negócio farma. Então, o fato de eu ter pessoas que tenham capacidade de executar funções diversas, multifunções na empresa, cobrir outros colaboradores, utilizar o tempo livre para executar outras funções, não é só importante, como essencial para que hoje você consiga manter as despesas nos níveis ideais que a empresa consiga suportar e ainda dar lucro operacional. Mas como o gerente vai motivar essa equipe a ser multitarefa? Porque às vezes a pessoa está ali na função dela e aí vira um pouquinho assim o nariz, né? Quando pede para fazer uma outra coisa. Que habilidade o gerente tem que ter nessa hora para não deixar a equipe chateada, enfim, para evitar os conflitos? Ah, eu não sou contratado para isso, eu não vou fazer isso. Tá. O principal é o seguinte: clareza e alinhamento de expectativas, certo? Clareza e alinhamento de expectativas. Nós estamos em um negócio. O negócio ele não é estático. Eu contrato uma pessoa hoje, daqui 2 anos, por exemplo, eu preciso dela em uma posição ou para fazer uma atividade diferente. Por quê? Porque o mercado ele é dinâmico. Então, o que faz com que o gerente ele não desmotive a equipe com o fato de precisar do colaborador em outras funções? É deixar claro para ele, desde o momento da contratação, que o papel dele pode mudar, alterar, aumentar, reduzir, etc. Alinhar as expectativas e ter clareza. E para isso existe um documento que é descritivo de funções, onde tem as funções principais e as funções secundárias. Então, quando você está contratando um colaborador, você pode colocar quais são as funções principais dele e descrever as funções secundárias que em algum momento ele vai precisar executar. Desenvolver. Vai precisar desenvolver, justamente. E isso não é estático. E o colaborador, ele precisa saber disso. Olha, hoje é isso. Pode ser que daqui 6 meses eu preciso de você para outras funções. Quando você traz essa clareza, quando você alinha as expectativas desde o início, você tem capacidade de não desmotivar o colaborador com essas questões das funções. Bruna, mas espera aí. Mas tem gente que trabalha na minha loja há 2, 3, 4, 5, 10 anos. Como que eu vou chegar nesses colaboradores agora? É uma quebra de paradigma através de uma mudança cultural. É mais difícil uma mudança de cultura? Sim. É impossível? Não, de maneira alguma. Então, é começar a alinhar as expectativas, trazendo clareza e mostrando para os colaboradores que vai precisar de adequação. E quando você vê que a tua equipe ela está muito rígida, você traz clareza, aquele que menos se adequar, você precisa tirar ele do teu quadro de colaboradores. O fato de você retirar um colaborador do teu quadro faz com que os outros se adequem à nova realidade de uma maneira mais fluida. Bruna, dicas incríveis essas que você está dando. E aí, você está gostando? Já se inscreveu aqui no canal? Deixa o seu like, ative o sininho. Bruna, vamos falar de metas para a gente fechar a nossa conversa. Como o gerente constrói metas alcançáveis, viáveis, reais? Eu acho que é também uma função bastante desafiadora, não é? Sim. Estabelecer metas também é uma função desafiadora. Mas nós vemos que essa questão de estabelecer metas, ela vem mais da estratégia do que do tático. Pensa que o gerente, ele executa uma função tática. O papel dele não deveria ser estabelecer as metas. Deveria ser fazer com que as metas sejam de fato cumpridas. Entende? Mas ele pode ser a pessoa, pode e deve ser a pessoa que analisa, questiona e gera as possibilidades para que as metas sejam executadas. Então, mas no dia a dia de uma farmácia, tem muito gerente fazendo meta, não tem? Tem. No dia a dia tem. Não deveria ser o papel. Mas, embora que quando você está ali no papel tático, você pode transitar pelo papel estratégico. Acontece que a estratégia, de fato, é o gerente que tem que definir a estratégia do negócio? Entende? Porque metas são relacionadas à estratégia. Mas, ok, igual você falou, Bruna, não deveria ser, mas é. Né? Mas não deveria ser, mas acontece. E aí, quando acontece?
quais são os conhecimentos que o gerente precisa ter para estabelecer metas que sejam assertivas. Primeiro, a meta não é somente em cima de faturamento, tá? Existe a meta sobre o faturamento, mas existe a meta sobre grupos de produtos, sobre lucratividade, sobre rentabilidade, sobre ticket médio, números de clientes atendidos. Então, existe uma série de metas. Pelo menos a visão de a qual estratégia essas metas estão interligadas, ele precisa ter. Então, o gestor precisa passar a clareza para esse colaborador, que é o gerente, para ele poder alinhar as metas à estratégia, certo? Então, primeira coisa que ele precisa ter, clareza da estratégia, se ele for estabelecer as metas. Segundo ponto, ele precisa entender o mercado, certo? As possibilidades do mercado, as barreiras que ele irá enfrentar, para garantir que as metas que ele vai repassar para os colaboradores sejam executáveis. As metas, elas precisam seguir um critério já pré-estabelecido, que é o quê? Elas precisam ser específicas, temporais, atingíveis, relevantes, smart, né? E mensuráveis, né? Então, vamos lá. Quando ele vai estabelecer a meta específica, precisa ter um valor específico. Precisa ser temporal. O que é isso? Um tempo para ser atingido. E acontece que muitos gerentes estabelecem uma meta para um mês e não acompanham essa meta. As metas, elas precisam ser estabelecidas para o mês, repassadas para o colaborador por semana e cobradas semanalmente, entendeu? Acompanhadas semanalmente. Mensuráveis. O colaborador, ele precisa saber quando ele está atingindo, quando ele está próximo, quando ele está longe de atingir essas metas. Precisa ter um acompanhamento. Metas que o colaborador sabe que ele não vai conseguir atingir. As metas, ela tem um limite que é tênue entre o desafiador, certo? E a fácil. Então, a meta, ela precisa ser atingível, mas ela precisa desafiar. Mas ela não precisa desafiar um ponto que ela não pode ser impossível. E às vezes a gente percebe que alguns gerentes, eles estabelecem uma meta impossível de alcançar, porque querem um crescimento muito acima do mercado, que a empresa não tem capacidade de oferecer, porque não tem produto para isso, não tem precificação para isso, não elabora estratégia de marketing para isso. Então, eu dou para o meu funcionário uma meta, mas sem capacidade para ele realizar aquela meta. E quando o colaborador vê que aquela meta ela não é atingível, ele já desiste dela desde o começo. Certo? E por isso que eu gosto também desmotivado, né? Ele, não vou conseguir, não é possível, sim, né, vender isso, né? Sim. E por isso também que eu gosto das metas semanais. Por quê? Porque os períodos para execução são menores. Então, tem como você monitorar mais e acaba com aquela questão seguinte. Eu trabalho o mês inteiro no modo deixa-me levar, né? E aí, quando chega nos 5 últimos dias, eu fico igual doido, trabalhando para poder bater as metas. Então, essa questão de ser semanal também é interessante para isso. Sim. Outro ponto também é que a meta, ela precisa, quando a gente fala sobre ser relevante, pensa no que eu falei primeiro, que é o quê? Estar interligada à estratégia. A meta, ela não pode vir do além, entendeu? Ela não pode vir do, vendemos 200 mil, mês que vem queremos vender 220. Ah, beleza. Mas peraí, qual que é o histórico de vendas dos anos anteriores dentro daquele mês? Qual que é a oscilação de faturamento entre um mês e outro? Entende? Porque dentro de um ano, nós sabemos que tem meses que tende a venda a ser maior e meses que a venda tende a ser menor. Então, o gerente, ele vai precisar conhecer o histórico, saber se naquele mês existe algum tipo de sazonalidade, certo? Colocar o crescimento do mercado, o crescimento que está sendo exigido pela estratégia e analisar se aquilo é execuível, se tem como executar para que deixe os colaboradores motivados para atingir a meta, né? E até superá-las, certo? E que elas estejam intimamente interligadas à estratégia que foi estabelecida, à importância da estratégia estabelecida. Bruna, o que você está falando é tomar decisões, estabelecer metas com base em dados. Esse papo está muito bom, está incrível, mas eu
vou ter que encerrar, infelizmente. Quero agradecer a sua participação aqui no canal, no Descomplica Farma. Muito obrigada, foi um prazer falar contigo. Muito obrigada, Viviane. Foi um prazer falar contigo também. E eu posso pedir o pessoal para seguir também nossas redes sociais do Instituto Bula? Então, pessoal, Claro! sigam também a gente no Instagram, siga a gente aqui no YouTube, que constantemente estamos soltando conteúdos relevantes para que você consiga executar as metas da tua empresa, para que você consiga ser um gestor e um gerente de sucesso e atingir os resultados esperados. Obrigada, Bruna. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Antes de ir embora, inscreva-se aqui no canal da Farma Contábil para você acompanhar todos os programas que a gente publica do Descomplica Farma, um programa que tem como objetivo descomplicar a vida do gestor, do gerente, do farmacêutico, de farmácia e drogaria. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.